Josué 14, 6 ao 15. Glória a Deus. Amém? Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos, e estou tão forte hoje, como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como eles mesmos prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Pois isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir ao Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus conosco. O Senhor é Deus que nos conduz com graça, com favor. O Senhor é Deus que tem prazer de falar com o teu povo, de falar com a tua igreja, de falar conosco. Pai, ó Deus, que essa noite a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Pai, que seja uma palavra viva, que seja uma palavra de renovo pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Glória a Deus. Amados, eu, como de costume, eu sempre gosto de dar um título para a minha mensagem, ou para a mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu coloquei a fé cristã. A fé cristã. Eu queria que nós pudéssemos caminhar um pouquinho na palavra, que a gente tivesse a liberdade de refletir na palavra aquilo que o Senhor quer falar conosco. Um texto muito conhecido, nós conhecemos, mas é bom a gente ler porque a própria Escritura fala melhor. O que é a fé? O que é fé? Se nós vamos falar hoje da fé cristã, o que a Bíblia nos fala que é a fé? Em Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia nos fala: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O universo espiritual gerou o sobrenatural, gerou o nosso material. Nós, terrenos, acreditamos
e tomamos mais coragem e posicionamento e fé pelaquilo que nós sentimos, estamos vendo. Mas a verdade espiritual, o mundo espiritual gerou o físico. O mundo espiritual é imensurável, infinitamente maior do que aquilo que nós contemplamos e vemos. Muito maior. E nós precisamos realmente nos alimentarmos dessa palavra de fé para que a gente possa entender e se colocar naquilo que Caleb enfrentou nos seus dias. Por que nós vamos falar hoje de fé? Nós precisamos de fé para vencer os nossos dias. Nós precisamos de fé para superar as nossas batalhas. Precisamos de fé para superar os anaquins, os gigantes que precisamos derrotar. É a vida cristã. Todo dia um gigante a ser. Sempre estamos perseguindo, buscando alcançar algo no Senhor. Constantemente somos desafiados. Deus havia prometido libertar o povo de Israel para uma terra que mana leite e mel. Nós estamos falando aqui de Caleb. Caleb havia saído do Egito com o povo, e o povo ia alcançar a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, uma terra prometida, algo que era maravilhoso, que o Senhor prometeu dar aos filhos de Israel, o seu povo, a nação escolhida. Tínhamos tudo para poder viver contemplar essa alegria de uma maneira plena. Esse povo saiu da escravidão, saíram do Egito, escravo, e tinha uma promessa de alcançar essa terra, tudo de bom. E em 1 Coríntios, nós sabemos pela palavra, no capítulo 10, versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, que não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir, e não pratiquemos imoralidades como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Não fiquemos murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O que Paulo está aqui trazendo para a igreja de Coríntios olha, sabe aquele povo que saiu do Egito, que saíram da escravidão? Esse povo, eles não alcançaram a terra de Canaã. Eles não alcançaram porque eles cobiçaram o que não era para cobiçar. Foram idólatras, foram imorais, colocaram o Senhor à prova e murmuraram. Passou uma geração e eles foram impedidos de alcançar a promessa. Impedidos de alcançar a promessa. Então Paulo está trazendo aqui para a igreja de Coríntios: não faça como aquele povo fez. Deus tem uma promessa, Deus é um Deus maravilhoso, quer nos abençoar. Então não podemos cobiçar, não podemos ser idólatras, não podemos ser imorais, nem colocar o Senhor à prova, e não podemos murmurar. É assim a nossa vida. Então, de uma maneira muito especial aqui, o Senhor vem e nos mostra aqui essa noite que nós precisamos ter uma fé. A vida de Caleb mostra-nos uma fé que é importante aprendermos com ele. Mas eu precisava fazer um pano de fundo para entender. Caleb havia uma promessa para aquele povo. Foi escolhido 12 espias, um de cada tribo de Israel, eram 12 as tribos. Foi escolhido um de cada tribo. E aí saiu os 12, foram lá espiar a terra de Canaã. Chegaram lá, olharam a terra e ficaram maravilhados. Coisa maravilhosa. E aí vieram os 12 de volta. Gente, a terra lá é maravilhosa.
Os cachos de uva lá é gigante, o pé de banana é uma coisa maravilhosa. O fruto, tudo que põe na terra, a terra brota. E é tudo assim, sobrenatural. Aquele lugar lá é fantástico. Oh, maravilha. E aí começou, mas lá tem gigante, as cidades são fortificadas. Não, é impossível, nós não damos conta de conquistar aquilo. E aí quando nós vamos lá, nessa passagem em Deuteronômio, quem quiser acompanhar, Deuteronômio 1, verso 22. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, espiaram a terra e foram até o vale de Escuro. Tomaram do fruto da terra nas mãos, pegaram literalmente, e trouxeram até nós e nos informaram dizendo: é boa essa terra que o Senhor nos deu e nos dá. Veja que é boa a terra que o Senhor nos deu e nos dá. O Senhor tem coisa ruim para nós, irmãos? O nosso Deus, porventura, quer alguma coisa ruim para o seu povo? Deus tem objetivo de colocar nas nossas mãos algo que não seja bom? De maneira nenhuma. Deus havia prometido, eles enviam ali espias, eles veem a terra, tomam posse ali, chegam ali a pegar alguns frutos, trazem, estão maravilhados. E ali começa cada um encurtando, verso 28, aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos de Aнаques, são gigantes os filhos de Aнаques, homens de 3 metros de altura. Aí Calebe: então eu lhe disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva seu filho por todo o caminho pela qual vocês andaram até chegar a este lugar. Aqui Calebe começa a se posicionar: gente, pelo amor de Deus, para de ter medo. Vocês estão com medo de quê? O nosso Deus nos conduziu como um pai carrega ali a criança no deserto. Nós estivemos no deserto, mas o nosso pai nos deu a mão como um pai que nos acompanha o tempo todo. O Senhor foi Deus conosco e Ele continuará sendo conosco. Ele há de nos dar essa vitória. É nele que nós vamos confiar. Para que nós vamos temer esse povo? E aqui Calebe faz todo um discurso, mostra que evidencia em quem ele crê, se posiciona a sua fé. Nós temos um Deus próximo, um Deus que nos dá a mão. Quando nós estamos no deserto, não passamos sozinhos. O nosso Deus é Deus conosco. Ebenezer, se você está aqui até agora, o Senhor tem te sustentado. E o Senhor continuará lhe conduzindo. Amém? Amém. E Calebe se posiciona, faz um discurso maravilhoso. Mas no verso 32, mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus. Nós estamos falando de quê? Não tiveram fé. 12 homens foram espiar a terra. Um só foi atalaia do Senhor. Só um conseguiu perceber que Deus agiria em favor deles. Só um. Entre nós, maridos e mulheres, será que pelo menos um consegue contemplar e ver que Deus é capaz de agir? Se 2 enxergarem, se 2 acreditarem, que bênção será.
mais fácil iremos alcançar. Amém? Precisamos saber que o bom Deus que nos tirou do Egito é Deus conosco, é Deus que nos dá a mão e nos acompanha, nos guarda, nos protege, é presente conosco. Deus é fiel. Verso 36. Aí Moisés disse a Calebe: com exceção de Calebe, filho de Jefoné, ele verá essa terra, e darei a ele e a seus filhos dele a terra em que ele pisou. Verso 38. Josué, filho de Num, que está diante de vocês, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. Passou uma geração, o povo ficou no deserto 40 anos para passar uma geração, para que as pessoas perecessem, para que a outra geração, os filhos, pudessem alcançar a promessa. Verso 39. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presas do inimigo, assim os filhos de vocês, que você nem sabe distinguir entre o bem e o mal, ou seja, essa geração que está vindo, esses ali entrarão, e eles darei a terra, e eles a possuirão, mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Uma geração que foi impedida de receber o Senhor. Uma geração que não experimentou a promessa, que não conseguiu viver uma vida abundante, que não teve fé. Não teve fé. Eu queria trazer uma palavra na direção do Espírito Santo, queridos. Mexer um pouquinho no nosso interior. Que nós realmente possamos entender um pouquinho a fé que moveu esse homem. Se era difícil, se eram gigantes, lutar com 40 anos, já estava difícil. Esse homem que lutaria, ele viu o desafio com 40 anos. 11 desistiu. E ele com 85, ele fala assim: eu ainda tenho a mesma coragem que os 40 anos atrás. E cara, esse povo tudinho. Estou desanimado não. Vou para cima deles. Não perco a minha fé. Esse homem de Deus tem um pouquinho para ensinar. Tem um pouquinho para falar para nós essa noite. O que tem impedido você de conquistar? O que tem impedido você de ver a sua Canaã? O que tem impedido você de ver o melhor de Deus, aquela terra fértil? O que te impede? Que tipo de espia que nós somos para enxergar as coisas que Deus nos prometeu? Que tipo de espia nós somos para não perceber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Deus quer fazer na nossa vida. Deus é Deus conosco. Deus é Deus presente conosco. Mas eu estou no deserto. Você não está percebendo que Deus está de mão dada com você. Deus sempre esteve de mão dada com você. Ele é a causa de nós não sermos consumidos em nossos pecados. Ele é a causa. Queridos, nós temos que tomar um cuidado. O abrir da nossa boca, Efésios 4:29b, o abrir da nossa boca precisa ser para transmitir graça. Graça. Se voltarmos aqui em Deuteronômios, né? Eles foram abençoados. Calebe salvou a geração desse povo pela fé dele. Os pais não tiveram uma visão de fé. Os filhos, a geração seguinte foi abençoada por uma palavra
de fé de Caleb. Será que nós temos uma palavra de fé para com a minha vida, para produzir na minha vida transformação, santificação, mudança? Será que aquilo que eu possa proferir pode produzir na igreja, não estou falando Moriá, na igreja de Cristo, uma salvação, uma tão grande salvação nossa geração precisa nos dias de hoje? Uma palavra, um posicionamento de fé mudou a história do povo de Israel. Mudou a história do povo de Israel. Na vida de Caleb não é diferente da nossa, tem gigante, tem desafios. Eu fiquei me enxergando, estou com 44 anos, Caleb tinha 40, é tão fácil olhar para os meus desafios e falar assim, eu ainda estou forte, estou com 44 anos, eu estou forte, eu dou conta. Mas será que os desafios que eu estou tendo hoje, eu posso falar com 85 anos, eu estou forte? Nós estamos desistindo por tão pouca coisa. Quantos anos Caleb esperou para alcançar aquilo que havia sido prometido a ele? 45 anos se passaram e ele estava com a mesma entonação de voz, com a mesma garra, com a mesma fé. – 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que eu estou com 85 anos, e estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Tanto para combater na guerra, necessário. Disponibilidade. Um homem disponível, um homem usado de fé. Disponibilidade. Um homem obediente. Quem me prometeu foi Moisés. Você, Josué, você assumiu essa responsabilidade. Você sabe que havia uma promessa e que isso seria meu. E eu estou esperando uma palavra sua. Me libera, porque eu vou lá conquistar. Princípio de autoridade. Algo fantástico. Ele não vai na fé dele. Verso 12: dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo me prometeu. Passou 45 anos, mas gigante não deixou de ser gigante não, querido. Havia uma terra a ser conquistada, as muralhas ainda estavam lá. Não adianta nós fugirmos dos nossos problemas, não é o caso de Caleb. Tem gente que foge do problema para ver se as coisas resolvem, tampa as coisas com uma peneira, mas não vai adiantar. As coisas precisam ser encaradas de frente, com responsabilidade, com obediência, com princípio e reverência no Senhor. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los. Caleb não estava indo na força dele. Caleb não estava preocupado vendo os seus 85 anos. Caleb estava vendo aquele papai que deu a mão 40 anos no deserto. Caleb estava ali de mão dadas com o Senhor como antes.
experimentando maná, coluna de fogo, e ele sabia que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Nós queremos mudança na nossa vida, mas a nossa fé, onde está firmada? Com certeza Caleb resgata valores. Caleb não abre mão da sua história, aquilo que ele já havia experimentado com o Senhor, daquilo que ele viu Deus agir na vida dele. Ele não abriu mão da sua história, do Deus que ele serve. Não abriu mão. Aleluia. Lá em Deuteronômios ainda, no verso 29, a palavra nos fala para não ter medo, né? Caleb falava, não tenha medo. Verso 30, Deus irá adiante e lutará. O verso 31, no deserto Deus estava como pai de mão dada. Será que nós não temos uma experiência? Nós não temos uma intimidade? Nós não temos uma história no Senhor? Que nós podemos olhar e ver e contemplar o tão grande livramento, o tão grande favor que o Senhor tem sido conosco? Será? Verso 32, nos entristece porque muitos não creram. Eu espero que aqui essa noite ninguém tenha dúvida no Deus presente na nossa vida. Amém, igreja? O nosso Deus é Deus conosco. O verso 36 lá de Deuteronômio, Caleb conquistará. Queridos, Caleb tem aqui 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. Quando vamos em Josué 1:8, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Josué está nos mostrando aqui uma fé desafiadora. Uma fé desafiadora. Fé desafiadora. Mas eu perseverei em seguir o meu Deus. Será que nós estamos realmente perseguindo o Senhor? O meu foco é perseguir, é estar junto, é caminhar com o Senhor? Estamos realmente vivendo essa condição, essa fé desafiadora, que eu me desafio, eu não abro mão de perseverar em seguir e servir ao Senhor? Fé desafiadora. Fé desafiadora. No final do culto eu vou perguntar para os meninos quantos tipos de fé e qual eram as 3 fés. Quem responder certo vai ganhar um bombom. Quem não responder vai ficar de castigo no canto ali com chapéu de burro. Estou brincando. Estou brincando, tá bom? Vamos prestar atenção. Fé desafiadora. Josué 1:11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Fé motivadora. Nós podemos ver, ler, tomar posse dessa fé para a nossa vida? Será que a gente pode sair daqui essa noite motivado no Senhor? Com uma fé que realmente, assim, uma pessoa que está motivada. O que eu faço dá certo, o que eu ponho a mão dá certo, o que Deus tem me abençoado vai florir, vai frutificar. Há um Deus conosco. Eu vou temer o quê? O que te impede de fazer infinitamente mais, acima
do que você acredita, porque essa é a visão do nosso Deus para a nossa vida. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Fé motivadora, não fundamentada na sua idade, na sua condição, no seu intelecto, está fundamentada num Deus que você serve. Fé motivadora. Deus não quer usar as nossas qualidades em si. Deus quer usar alguém que está disponível a fazer aquilo que for necessário para a obra dele. Deus quer fazer mais. Deus quer te usar, igreja. Deus quer te usar. Versículo 12. Fé protetora. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Uma fé protetora. Ele tem uma fé que ele sabe que Deus vai guardar, que Deus está indo com ele, Deus é com ele, ele tem a proteção e o favor do Senhor. Eles sabem quem tem crido e também é poderoso para o guardar. Nós sabemos que temos um Deus que é poderoso para nos guardar. Uma fé desafiadora, uma fé motivadora, uma fé protetora. É tão profunda essa mensagem que ele fala no verso 8: mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus, ou seja, eu estou determinado. No verso 14: havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Aquilo que ele proferiu, ele concluiu. Aquilo que ele acreditava, ele viveu. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos e viver o que falamos. Falar e não viver não adianta. Não adianta. Caleb marcou a sua história. Caleb mudou a geração do seu povo. Será que nós podemos sair daqui essa noite com uma fé, pelo menos, suficiente de mudar a nossa vida? Será que nós podemos ter uma fé desafiadora, que não abre mão de seguir e servir ao Senhor? Uma fé motivadora, que não está fundamentada no seu eu. Nosso eu não serve para nada. Irmãos, me perdoam os com mais idades. Um homem de 85 anos lutar na guerra? Para e pensa. Imagina uma metralhadora na mão dele, você dá um tiro, ele cai para trás sentado. Estou falando bobagem? Estou contextualizando os dias de hoje. Levantar uma espada daquele tempo, será? Glória a Deus que eu tenho meu pai aqui fortão. Fortão. Mas não chegou nos 80 ainda não. Graças a Deus. Quem a idade, ela traz as suas lutas. Quando eu tinha 10 era uma coisa. Quando eu passei a ter 30 é outra coisa. Quando eu chegar nos 50 vai ser outra coisa. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Eu lembro como se fosse ontem o desejo ardente no meu coração de arrumar uma namorada, que eu nunca fui bom com essas coisas. Hoje eu tenho um filho de 14 anos.
14 anos. E ainda demoramos para ter filhos, eu e minha esposa. Passa muito rápido, não há tempo a perder. Nós estávamos conversando com alguém, eu não lembro quem, acho que foi lá no Homem ao Máximo, se eu não me engano. Se eu estou com meus 50, chegando aí, eu estou declinando já. O calendário está encurtando. Menos tempo eu posso perder, porque vai ser muito mais rápido agora. Descer é muito rápido, subir até demora um pouquinho. Não há tempo a perder. Não há. Não dá para perder tempo dentro de casa, discutindo umas coisas que não precisam ser discutidas, brigando por umas coisas que não precisam ser colocadas ali, faladas. O amor do Senhor é muito maior em nós. Jovem, não perca tempo. A sua geração está passando mais rápido do que a nossa. Mais rápido do que a nossa. Mais rápido. Se você perder tempo, você não vai poder falar com o Caleb, talvez. Porque a sua geração, você não vai conseguir viver nela. Você precisa renovar a sua mente diariamente. Querido, é impressionante, isso não estava na mensagem, mas é uma coisa que tem mexido muito comigo. Nós estamos vivendo aí o início da geração da tecnologia 5G. Nós não vimos as diferenças da 3G, 4G muito assim não. Quando a gente começa a avaliar algumas coisas à nossa volta, a gente vê que mudou. Estou sendo profeta de causa aqui, de nada disso. Muito pelo contrário, eu acho que eu amo tecnologia. Mas cada um de nós, as coisas estão mudando muito rápido. E você vai ver o próprio Jesus falar em renovação de mente. Paulo bate muito nisso em Romanos 12:2. Renovem a sua mente. Renovem a sua mente. Nós precisamos buscar no Senhor. No Senhor. Caleb buscou no Senhor. Se o Senhor for comigo, eu vou ganhar lá, eu vou vencer essa guerra. Se você renovar a sua mente do Senhor, você vai ganhar as suas guerras. Amém, gente? Esteja atento a todas as mudanças à sua volta. Nosso Deus é maravilhoso. Queridos, o nosso Deus é Deus tremendo. É Deus tremendo, é Deus maravilhoso. Deus cuidou desse povo no deserto e sempre foi presente na vida deles. Mas sabe, se eu estou no deserto, Deus está com você. Deus está com você. Nós temos um Deus que pode nos livrar. Nós sabemos a história de Daniel na cova dos leões. Deus podia ter livrado Daniel da cova dos leões? Podia ou não podia? Mas Deus livrou na cova dos leões. Nós também sabemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 servos de Deus, 3 jovens que não se dobraram, 3 jovens que não se dobraram, permaneceram firmes no Senhor. Deus podia ter livrado eles da fornalha, não podíamos, mas não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Deus livra você no seu deserto. Se Deus não te livrou do deserto, Deus vai livrar você no deserto. Deus pode te livrar você da crise, mas Ele livra você na crise. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Você pode dizer para quem está do seu lado: o nosso Deus é poderoso.
Aleluia, nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, verso 8 em Josué nos fala: mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Josué não era um freelance na presença de Deus, alguém que buscava ali quando precisava, sabe? Eu vou ali agora porque tem um servicinho para mim. Não. Deus conta com você plenamente. Deus quer usar você plenamente. Deus quer usar você. Não dá para viver uma vida sem ser pleno no Senhor. Quando eu vejo que ele havia perseverado, verso 13, havia perseverado em seguir a Deus, algo concluído. Irmãos, aquilo que a gente começa, a gente precisa terminar. Deus colocou um projeto na sua vida e a gente não abre mão. Passou 45 anos, o Deus que prometeu, Ele cumpre, mas tanta gente abre mão, não vê a bênção, não vê um milagre, não está disposto a esperar, não está disposto a ter uma fé de fato desafiadora, não está disposto a motivar as pessoas que estão à sua volta, a trazer com que elas andem no mesmo nível, numa mesma coragem, numa mesma fé. Não conseguem ser protetores, porque tem um Deus que se protege. Não conseguem trazer proteção, porque também não crê que Deus vai proteger e vai ser com. Para de lutar com as suas forças. Chega de lutar as suas guerras. Vamos combater a guerra do Senhor. Vamos lutar a guerra do Senhor. Porque é na dele que o fardo é leve. As nossas lutas têm um fardo pesado. Pesado. Verso 15. O último final do versículo: e a terra repousou da guerra, e a terra repousou em paz. Aqui é um resumo de tudo. Caleb conquistou, Caleb tomou posse, Caleb venceu a sua guerra no Senhor. Nós falamos de fé desafiadora, fé motivadora, fé protetora. Eu queria que você aprendesse essas três essa noite e vivesse uma fé de conquista. Uma fé de conquista. Uma fé no Senhor que te torna inabalável no Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é teu nome. Pai, aqui está a tua palavra. Pai, Deus, sabemos que a tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. A tua palavra é penetrante. A tua palavra, Deus, ela é capaz de nos confrontar com graça, com amor, com transformação, com edificação. Pai, Deus, Santo, Santo é teu nome. Pai, Deus, aqueles tempos ali de Caleb, Caleb trouxe para si, para o seu povo, paz, venceu as suas guerras. Pai, essa noite nós queremos nos apresentar diante do Senhor e vencermos as nossas guerras. Pai, queremos sair daqui essa noite confiante não na palavra do homem, mas na palavra do Senhor, que é sobre modo excelente, que é viva, que é eficaz. Pai, Deus, que a tua palavra encontre essa noite em cada coração, guarita, lugar de repouso,
lugar de crescimento, lugar de maturidade, lugar de crescimento. Ó Pai, que nós não sejamos, ó Deus, neófitos na fé, crianças débeis na fé, mas que verdadeiramente possamos entender o quão grande é o Deus de Caleb, e esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós tomamos posse, esse é o Deus que é Deus conosco, esse é Deus que age, que nos conduz em triunfo. Pai, que essa noite sejamos impactados pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, que sejamos daqui essa noite, que saímos daqui essa noite transformados numa fé que conquista, numa fé que não nos deixe vacilar. Ó Pai, nos fortaleça na Tua Palavra. Pai, nos fortaleça na Tua Palavra. Ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, dá-nos a Tua graça. Pai, dá-nos a Tua graça. Pai, seja com a Tua igreja. Pai, cada um de nós aqui chegou essa noite com uma expectativa, com uma esperança. Ó Deus, ó Pai, ó Deus machucado, ferido, ó Deus queimado no sol, no deserto. Pai, mas sabemos que o Senhor é rema. Ó Pai, sabemos que o Senhor é remédio, que o Senhor é o que transforma, o Senhor é Deus que age em nosso favor. Ó Pai, que essa noite o Senhor venha sobre as nossas vidas, vai se reproduzir em nós transformação, reproduzir em nós uma nova vida. Pai, uma nova vida. Ó Pai, que não sejamos mais um dia de um momento de emoção. Tira de nós todo o sentimentalismo, toda a emoção. Pai, que haja em nós crescimento, maturidade, fé. Ó Pai, fé aqui, Pai, de verdade. Fé, Deus, pautada na Tua Palavra. Uma fé que nos desafia a nos posicionar, a conquistar, a tomarmos posse das Tuas promessas. Pai, sabemos que o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que já tem prometido sobre a nossa igreja, o Senhor já tem prometido, o Senhor já tem falado. Ó Pai, antes que cada um chegasse aqui essa noite, o Teu Espírito Santo já falou, o Teu Espírito Santo já tem falado, e o Teu Espírito Santo quer agir. Ó Pai, desarma, ó Deus,
Gastarei o quê? Diga para mim. Minha vida aos seus pés. Gastarei minha vida aos seus pés. Gastarei minha vida aos seus pés. Será? Deveríamos cantar isso? Eu não quero pregar o que eu preguei domingo, mas eu queria trazer à nossa mente a mensagem de domingo passado, eu não sei quantos lembram. O título era: qual a sua atitude frente ao milagre? Nós vimos que Davi, em 1 Samuel, tinha dado uma pedrada no gigante. O milagre havia acontecido, estava ali diante dele. E ali, qual a sua atitude frente ao milagre? Davi foi lá, pegou a espada e degolou o gigante. Consumou a vitória dele. Josué, ele e o povo rodeou as muralhas de Jericó, e ali fizeram conforme toda a orientação do Senhor. E na hora certa gritaram e tocaram a trombeta, e as muralhas de Jericó ruíram, caíram, e ali o povo subiu, muralha derrubada, e matou ali todo aquele povo que era contrário às coisas do Senhor. Tomaram um posicionamento diante do milagre. Em Êxodo, o mar vermelho se abriu para que o povo passasse. O mar abriu, mas o milagre só acontece quando o povo passa. O que na sua vida o Senhor já tem feito e você não conseguiu concluir a sua bênção? Está te faltando o que? Fé? O que tem te faltado a receber? Querido, essa noite eu profetizo na sua vida uma fé desafiadora. Vença seus gigantes. Tenha uma fé motivadora. Tenha uma fé protetora, que reconhece a proteção de Deus e que seja capaz de proteger todos aqueles que estão à sua volta, porque crê num Deus maravilhoso. Mas também uma fé de conquista. Profetiza sobre os seus gigantes, profetiza a derrota deles, a sua vitória. Há paz, há uma terra que emana leite e mel para cada um de nós. Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela Tua palavra. Pai, sabemos que o Teu Espírito Santo é maravilhoso. Pai, Deus, que essa noite o Teu Espírito Santo possa agir em favor da Tua igreja. Que, como sempre, o Teu Espírito Santo age. Continue, ó Deus, fazendo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, porque só Ele é digno, só Ele é exaltado, só Ele é maravilhoso. Aleluia! Josué 14, 6 ao 15. Glória a Deus.
Amém? Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você